Fala galerinha, beleza? Mais uma aula de Geografia. Meu nome é Mário Sérgio e eu sou do canal Geografia Aqui. O tema que eu vou trabalhar hoje com vocês é população brasileira. Com relação à população brasileira, o Brasil é a quinta maior população absoluta do planeta, ou seja, é um país muito populoso. Todavia, em função da sua extensão territorial, faz com que o país não seja um país muito povoado, ou seja, a sua população relativa é baixa. Outra característica é que essa população se concentra principalmente no leste, próximo ao litoral. Isso em função do quê? Do processo de formação do país. As primeiras pessoas que chegaram ao Brasil, os primeiros migrantes que chegaram ao Brasil, vieram por leste, vieram pelo mar. Assim, essas áreas foram primeiramente ocupadas e posteriormente começou a se ocupar o interior do país. Com relação ao crescimento demográfico, ao crescimento da população brasileira, são feitos censos demográficos mais ou menos de 10 em 10 anos. O primeiro censo demográfico foi em 1872. Nesse ano, o Brasil contava com 9,9 milhões de habitantes. O último censo demográfico realizado foi em 2010. E nesse ano foi contada a população de mais ou menos 190 milhões de habitantes. Ou seja, a população cresceu consideravelmente. Todavia, como nós vamos ver à frente, o ritmo de crescimento não foi constante. Nós tivemos um período em que a população brasileira cresceu de forma muito rápida. E é interessante nós observarmos que no nosso país, hoje principalmente, o principal motivo de crescimento da população é o crescimento vegetativo. É a natalidade menos a mortalidade. Com relação ao crescimento vegetativo, como eu já tinha comentado com vocês, nós tivemos um crescimento vegetativo lento até mais ou menos aí a década de 40 do século XX. E por que isso ocorria? Porque nesse momento o Brasil tinha uma população de maioria rural, população concentrada na zona rural. Além dessa característica, nós tínhamos nesse momento uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Por que nós tínhamos essa característica? É comum da população brasileira, quando a gente analisa, nossos avós tinham muitos filhos e hoje a maioria das pessoas estão tendo poucos filhos e alguns até filho nenhum. Ou seja, isso é um processo de transição que ocorre na própria população, principalmente quando a gente tem essa mudança da população da zona rural para a zona urbana. Então, o que nós vamos perceber? Então, até 1940, com essa população concentrada principalmente na zona rural, nós tínhamos uma taxa de crescimento vegetativo baixa por causa da alta natalidade e por causa da alta mortalidade, provocada pelo quê? Deficiência com relação aos serviços de saúde, mazelas regionais, climáticas, deficiências alimentares e outras causas. A partir de 1940, com o início do processo ou a intensificação do processo de industrialização do Brasil, a gente tem o êxodo rural, ou seja, a saída de pessoas do campo para a cidade. Esse processo de êxodo rural, coincidindo na cidade com algumas outras características, principalmente na cidade, essa população começa a ter acesso mais fácil a serviços de saúde, e um dos pontos principais aí é a questão de vacinação, e saneamento básico, ou seja, só dessa população já ter acesso à água tratada já diminui consideravelmente a mortandade de pessoas. Dessa forma, o que se observou nesse momento, a partir de 1940? Uma diminuição considerável da mortalidade. Todavia, a natalidade ainda continuou alta. Então, se morriam agora poucas pessoas, mas a natalidade alta, isso fez com que a população brasileira crescesse muito rápido. A partir dos anos 80, ou seja, a partir de 1980, nós começamos a ver uma mudança nesse crescimento, ou seja, o ritmo de crescimento começou a diminuir. Isso em função do quê? Agora, as pessoas concentradas na cidade, a partir de 1970, o Brasil já passa a ser um país considerado urbano, de maioria da população urbana. Essa influência da zona urbana começa a trazer também diminuição da natalidade. Por quais motivos? Mais à frente nós vamos analisar isso com detalhes, mas a gente tem a entrada da mulher no mercado de trabalho, o custo que o filho traz, quando a gente tem ele na zona urbana, o tempo que as famílias têm agora para criar esses filhos e outros fatores. Então isso fez com que a natalidade diminuísse. Mas essa natalidade ela não cai de forma rápida, espontânea. Essa natalidade vai caindo pouco a pouco. Então o que a gente percebe? O crescimento vegetativo do Brasil vem desacelerando.
Isso não acontece no ritmo rápido, não é de uma hora para outra que dessa aceleração ocorre, mas ela vem desacelerando. Isso tem provocado, nesses últimos anos, o aumento da população, tanto de adultos e principalmente de velhos. Ou seja, o Brasil está começando a passar pelo processo de envelhecimento da população. Outra característica que é interessante a gente observar, falei com vocês da diminuição da natalidade e da mortalidade, mas nós tivemos melhoria dos índices de desenvolvimento dentro do país. Ou seja, o principal deles, o mundialmente usado, o IDH, tem melhorado nesses últimos anos. Todos os estados brasileiros registraram melhora no IDH. Alguns saindo de baixo para médio IDH e outros saindo de médio para alto IDH. Assim, isso impacta diretamente na natalidade e principalmente na mortalidade. Mesmo com essa melhora dos indicadores de desenvolvimento, o que se observa? Ainda há uma diferença entre as regiões brasileiras, entre os estados brasileiros. Ou seja, sem sombra de dúvida, as regiões que têm maior desenvolvimento são as regiões sudeste e sul do Brasil. As regiões que têm menor desenvolvimento ainda continuam o nordeste brasileiro, principalmente as áreas do sertão nordestino e o norte do Brasil. E isso também reflete no crescimento, ou seja, essas áreas que têm menor desenvolvimento normalmente são as áreas que têm o maior índice de crescimento da população, maior natalidade da população. Velho, não é possível que você assistiu essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal, não deu um like e nem marcou o sininho? Véi, quebra o galho aí!